Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público, bacharel em Direito, Volney Chucre. Tudo bem, Volney? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem vai nos assistir agora, para quem vai assistir no seu device, de acordo com o seu tempo, né? Sim. Todos Floripa em Foco, inclusive, né? É bom lembrar, ficam depositados no sintesp.org.br para você, servidor, entrar lá e assistir com mais vagar. E o primeiro Floripa em Foco depois do 1º de maio, né? Que é o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Tem ainda uma pequena discussão sobre a nomenclatura desse dia, né? Mas, de qualquer forma, é um dia especial para os sindicatos de trabalhadores, né, Volney? Sim. Os sindicatos do mundo inteiro comemoram o dia 1º de maio, que, diga-se de passagem, é um dia que foi inventado, digamos assim, foi comemorado a partir da Internacional Socialista, né? Então, nós devemos esse feriado do dia 1º de maio a esses guerreiros que lá nos primórdios lutavam por melhores condições de vida e salário, de trabalho, né, para os nossos trabalhadores. Essa convenção que você fala foi em 1923, por aí. Na verdade, a burguesia mundial tenta se apropriar do dia 1º de maio, colocando como dia do trabalho, né? Não é o dia do trabalho. A gente não comemora o tripalho, né? Porque trabalho vem de tripalho, né? Tripalho? Aqueles garfos de 3 dentes. Né? Tipo do Netuno, tipo do Netuno, do Capeta, essas coisas? Por que 3? Porque tripalho era a palavra originária do trabalho é tripalho, é em função desta, digamos assim, desse tripé, ou alguns dizem que é em função da dor que causa, sei lá, né? Mas é em função disso. E a gente comemora sempre o Dia dos Trabalhadores, porque é o dia de luta, é um dia de comemorar as lutas dos trabalhadores, né? Se dependesse do livre mercado, como eles tão apregoam, né? Hoje nós estaríamos com jornada de trabalho de 16 horas, com criança de menos de 8 anos trabalhando nas fábricas, enfim. Foi exatamente a luta dos trabalhadores que fez com que a gente evoluísse para uma jornada de trabalho menos exaustiva, com melhores condições de trabalho. Foi exatamente essa luta que os sindicatos propuseram, né, e fizeram, né, por greve, inclusive com muita gente morrendo em função mortes, né? Não foi uma benesse. Não foi nenhuma benesse. A gente conquistou isso a partir de muita luta, né? Para ilustrar o que o Volney está falando, né? Ele está se referindo ao início da Revolução Industrial, onde crianças, mulheres trabalhavam até 18 horas naquelas fábricas em condições insalubres, à base de café preto, sem descanso semanal, né? E morando em condições também insalubres. E teve umas mulheres... Tinha aquele tempo que se conhecia como a fábrica da cama quente, né? Porque as pessoas ficavam trabalhando e dormiam na própria fábrica. Então, enquanto um estava dormindo, quando o outro levantava para trabalhar, o outro já deitava e a cama estava sempre quente. Uau. Então, essa luta que nos leva ao 1º de maio, ela é sobre isso que a gente tem que o tempo inteiro estar recordando, de que não é uma festa, né, como muita burguesia tenta fazer, né? Ela tenta desviar o foco, assim como tenta desviar o foco do Dia das Mulheres, né, assim como tenta desviar o foco de tudo que confronta o poder da burguesia. Então é isso que a gente precisa sempre estar lembrando, que o dia 1º de maio é um dia de luta, né? E isso não deixou de acontecer no Brasil,
Brasil inteiro nós tivemos atos de 1º de maio de muita luta. Aqui, né? Em Florianópolis teve também? Teve também. Aqui em Florianópolis a gente fez aqui no alto do Monte Serra, né? Então, essa é um dia para a gente refletir sobre as nossas lutas, inclusive sobre essa questão da reforma da Previdência, né? Que o governo Bolsonaro está tentando passar e ludibriar os trabalhadores, dizendo que isso é uma coisa boa para o Brasil, que a gente tem que pensar no Brasil. Quando eles falam no Brasil, em geral eles estão falando de banqueiros, né? Porque para eles só existe uma classe social, só aquela classe social tem que ser beneficiada. Os intocáveis. Os intocáveis e tal, né? Banqueiros. Então são os banqueiros, porque transformar a nossa Previdência de um sistema de solidariedade entre os trabalhadores e as gerações em um sistema de capitalização é simplesmente acabar com o que é Previdência. É fazer uma outra coisa, que eles podem chamar do que eles quiserem, menos de Previdência Social. Isso, sem querer, lembra o início da Revolução Industrial, Sim. onde era extremamente explorado a coisa. Né? Parece Sim, que querem inclusive a origem da Previdência Social, ela vem a partir daí. Eram as chamadas caixas, né? As caixas comuns. Os trabalhadores iam ali, depositavam um valor para quando um dos companheiros perdesse o emprego ou se machucasse durante o trabalho e tudo mais, ele pudesse recorrer àquela caixa comum que lhe daria um sustento durante um período que ele pudesse se recuperar. Não tinha nem auxílio-doença? Não tinha essas coisas todas. Isso foi tudo uma conquista da classe trabalhadora, né? E hoje o que o governo Bolsonaro está se propondo é acabar com essa previdência, com essa solidariedade que já no começo existia e que até hoje perdura. Então eles querem criar um sistema de capitalização em que você deposita e você é responsável por você mesmo, né? Ou seja, os idosos, os que recebem benefício de prestação continuada vão ser prejudicados, os trabalhadores rurais que vão ter um prejuízo ainda maior, porque vão ter que comprovar, que não é comprovar a safra, ele tem que comprovar todo ano que era um trabalhador rural. Que é um trabalhador rural durante 20 anos pelo menos. Então e a gente sabe que o trabalhador rural não é bem assim, não é assim que funciona. Não é então todo esse tipo de coisa está colocado dentro da reforma da Previdência, né? E a gente não pode pensar só nos que já tem algum direito garantido ou que estou próximo da aposentadoria, isso não vai pegar. Não, porque tu tem filho, tu tem mãe, tem tios, tem os teus parentes, teus amigos e tudo mais. E se a gente não se posicionar agora, né, provavelmente essa reforma da Previdência passa no Congresso do jeito que está e efetivamente acaba com a classe trabalhadora. Se posicionar como, Vonley? Nós, por exemplo, preparando a greve geral que as centrais sindicais, nesse dia 1º de maio, marcaram para o dia 14 de junho. Opa, 14 de junho. 14 de junho nós teremos, então, a greve geral das 10 centrais sindicais que presentes no ato unificado em São Paulo, onde reuniu mais de 200 mil trabalhadores, né, no dia 1º de maio, se votou por uma greve geral, um dia de greve geral pelo menos, para o dia 14 de junho. E é isso que a gente tem que começar a preparar, construir, né? Desde construir isso no dia a dia, conversando com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, né? Para que a gente possa refletir sobre o que significa essa destruição da Previdência, né? E para onde que vai esse dinheiro? O principal objetivo deles é transferir todo esse dinheiro que eles dizem, né, que eles querem economizar. Na verdade, eles querem transferir esse dinheiro, esse 1 trilhão e 200 milhões, como tanto fala, fica falando o ministro da Economia, para os banqueiros.
para que os banqueiros possam administrar, para que os banqueiros possam explorar esses valores. Pagar 5% de juros para o governo e cobrar de nós 120% enfim, ao ano no cheque especial. É disso que se trata, né? Na verdade, eles fazem toda uma discussão maquiada para encobrir o verdadeiro objetivo, que é a transferência de renda ao contrário. Quer dizer, ao invés de transferir dos ricos para os pobres, é transferir dos pobres para os ricos. Como já vem sendo há muitos séculos. Já vem sendo há muito tempo. Né? Estão acirrando o processo. Muita gente ficou iludida ao votar nesse governo porque ele faria uma política nova, e a gente está vendo a velha política, 40 milhões oferecido para os deputados para aprovar a reforma da Previdência, é um corte de 30% nas universidades brasileiras, sob a ameaça de que se a reforma da Previdência passar, quem sabe a gente volta com os patamares normais e tal. Enquanto isso, eles estão fazendo. Não, fizeram. Eles estão fazendo. Vincularam a sustentação das universidades. Um corte de 30% nas verbas das universidades, sob a ameaça de que, se a reforma da Previdência não passar, vai ser assim daqui para frente. E que isso? Nós não podemos aceitar esse tipo de ameaça, esse tipo de política, da velha política, e a política mais suja que tem. Né? E nós temos que fazer alguma coisa, por isso a gente tem que preparar esse dia de greve geral. Dia 14 de junho. 14 de junho. Que dia da semana vai ser isso? Ainda nem... Vamos olhar no calendário. Mas eu acho que você falou uma coisa bem importante, Fondey, que é a questão aí da ameaça de cortes nos cursos de humanas, né? De filosofia, sociologia. Já teve universidades que se pronunciaram dizendo que o governo não pode fazer isso, porque a universidade tem autonomia no seu orçamento. Né? Mas parece que eles estão insistindo nessa tese de prejudicar esses cursos. E você, como um bacharel em Direito, como é que enxerga isso? Por que tirar o curso de Sociologia da grade? Eu, inclusive, sou estudante de Sociologia, mas nesse sentido, assim, é porque são cursos que fazem as pessoas pensarem, né? O que faz pensar a sociedade, pensar o modo de organização da sociedade. Pensar sobre si, sobre a vida. Pensar sobre si, sobre a vida, sobre o que nos pode fazer feliz, o que nos faz infeliz. Enfim, é esse tipo de coisa, de pensamento que incomoda tanto aos poderosos. Né? Porque se tiver bastante conhecimento, um escravo jamais seria escravo. Né? É incompatível. Né? Ontem fez o aniversário da morte do Da Vinci, e o Da Vinci disse que quem pensa pouco erra muito. Né? Então é exatamente sobre isso que a gente tem que pensar. Então é sobre isso que a gente tem que se colocar contra, tem que se posicionar, tem que lutar para que essa reforma da Previdência não seja aprovada no Congresso. Né? Eles precisam de 308 votos no plenário para votar a reforma da Previdência, ou seja, precisa de uma maioria qualificada, né? Uma maioria qualificada. E isso a gente tem condições concretas de impedir que aconteça. Né? Então a gente precisa de muita luta, como a gente já fez em 2017, quando o Temer apresentou a proposta de reforma da Previdência. E engraçado que naquela época o deputado Bolsonaro, né, era contra a reforma da Previdência e dizia nos seus discursos que o mercado financeiro tudo bem, a gente entende que até, mas não pode ser sob o sacrifício dos trabalhadores e da população mais pobre. Ele dizia isso, né? E está fazendo exatamente isso, né? Está fazendo uma reforma da Previdência que prejudica os mais pobres e beneficia esses banqueiros, essas pessoas que vivem da renda dos bancos. Né? Então, por isso, muita força para a gente construir essa greve do dia 14 de junho, vamos fazer plenárias, vamos fazer discussão, roda de conversa, conversar com o vizinho, conversar com o Vai ser um dia só, né? Mas para mostrar a força da união, a gente, né? tem que exatamente, e aproveitar que
10 centrais sindicais, né, de uma forma unificada, marcaram esse dia. Eu acho que a gente tem grande capacidade de fazê-lo, né, nesse dia 14 de junho, para a gente efetivamente começar a construir um Brasil diferente, né, que realmente venha favorecer aos trabalhadores, aos mais pobres, e não aos banqueiros e aos mais ricos. É isso aí, né? Quem não chora não mama, quem não luta não ganha. Não ganha. Então, até criando frases. Mas então, conversamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp com o diretor de comunicação do sindicato, o servidor público Volney Schucker, que falou aqui sobre a tramitação do projeto da reforma da Previdência e também as comemorações em torno do 1º de maio, Dia do Trabalhador. E trouxe aqui... E da trabalhadora. E da trabalhadora. Né? Da classe trabalhadora. Né? Pois é, agora tem esse respeito de gênero, é trabalhador e trabalhadora, né? Todos e todas. Todos e todas. É importante também. E trouxe aqui, né, em primeira mão, a informação de que foi agendada uma greve geral por todas as centrais sindicais brasileiras para o dia 14 de junho, sobre o qual a gente vai voltar a falar extensivamente aqui no Floripa em Foco. Uma boa semana, até a próxima sexta-feira, 2h30 da tarde, Volney. Boa semana para todo mundo.